Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estaremos aí apresentando esse belíssimo Chevelle 1970 feito pela Acme, né? Carro aí muito bacana da coleção, que eu já tenho há um bom tempo, acho que é um dos que eu mais gosto, um dos melhores, e é uma honra estar preservando ele aqui na coleção até hoje. Bora pro vídeo. Fazendo uma pincelada aqui na história do Chevelle 396. Na verdade eu estou regravando essa parte aqui porque eu gravei e saiu sem áudio, contando um pouco aí da história do carro. O Chevelle 454 ele veio num período ali pré-crise de petróleo, né? O 454 veio em 1970, né? Naquele curto período de tempo em que ainda não se tinha normas de emissões rigorosas e ainda não tinha chegado a crise de petróleo, né? Foi entre 70 e 71, né? Esse período aí que a gente chama de última fase aí dos muscle cars de puro sangue, né? E esse carro ele veio quebrando todos os paradigmas existentes possíveis que poderiam haver em relação à capacidade cúbica e motorização de um carro, né? A GM ela desafiou muito aí os limites aí de potência que você poderia colocar debaixo de um capô naquela época, né? Esse carro ele usa um motor 454, né? E o que difere esse carro dos seus antecessores de 69 é justamente essa questão aí da capacidade cúbica do motor, né, em relação à cilindrada. Os Chevelles, né, os GMs de médio porte e pequeno porte até 1969 usam motores até 400 polegadas cúbicas, né? Então, o Oldsmobile 442 69 HO era 400, o GTO era 400 até 69, né? Os mais antigos eram 389, Camaro SS era 396, Firebird, o máximo que você tinha era 400. Então eles limitaram os motores aí até 400, porque a GM fazia parte da Associação Americana de Automóveis, né, a AMA. E a AMA ela tinha um protocolo de segurança muito forte, onde seus associados não poderiam, por exemplo, fazer apologias a corridas, né? Não poderiam financiar esse tipo de coisa. Então, por isso que a GM parou em 1962, que foi o ano que ela entrou realmente na associação. Ela acabou com um projeto do Pontiac Super Duty 421 e diversos outros projetos, né? A Pontiac era o laboratório da GM em questão de carro de desempenho, e isso foi simplesmente morto, né? Foi obliterado pela GM em questão dela fazer parte aí da AMA na época, né? E tem várias outras questões que envolvem o fato da GM fazer parte disso. Teve a questão das leis antitrust do Robert Kennedy, né, onde a GM era acusada de fazer trust, e para não manchar muito a imagem, eles acabaram entrando nessa questão aí de programas aí de segurança automotiva, né, passando a valorizar a potência útil dos seus automóveis, né, e não a potência bruta, né, esse tipo de coisa. O fato é que, debaixo dos panos, a GM sempre fez um trabalho muito bom com os motores 396, e o Corvette, que era o esportivo de ouro da GM, o queridinho da GM, ele nunca entrou nessas regras, né? Tanto que a gente teve um Corvette aí 427, né? Bom, fato é que a GM ela saiu do programa em 70, né? Bem no bico do Anu, perto da crise do petróleo, mas logicamente ela não deixou de fazer um trabalho aí de publicidade muito bom em cima do 454, que até então era o carro de produção aí com maior potência feito nos Estados Unidos, né?
com um 0 a 100, aí 0 a 60 milhas em coisa de 6 segundos ou até menos. Algumas revistas aí mostram 5,5 segundos, o que era um dos carros com mais aceleração do mundo na época, né? Fazia um quarto de milha em coisa de 13 segundos e meio com pneus Polyglass originais aro 14. Então, puta merda, era um carro realmente rápido para a época, né? E a GM fez várias publicidades. A que eu mais gosto é uma que ela fala algo sobre, eu não lembro de cabeça, eu vou até mostrando aqui na tela, como eu sempre mostro, que o carro acabaria com seus instintos em segundos, né? Um negócio assim. Acabaria com os instintos, não, com os sentidos, né? Tamanha era a potência da criança, né? Obviamente eles ainda distribuíam os 396, né? Também tinha o motor 402, que eu também vou estar comentando com vocês. Mas esse carro ele foi um marco aí na GM, aí, principalmente em 1970, né? E foi um duro golpe para a concorrência, né? Porque a Chrysler tinha os Ram, que ia até 425 HP, a Ford tinha os 428, né, os 427 de pista, né, mas esse era um carro dedicado a ruas, né, ele não era um carro de homologação, como por exemplo o Charger 500 foi, né, os Torino Cobra com motor 427, 428, ele era um carro feito para o público de rua, né? Era um monstro para a rua e desenvolvido para a rua. Então ele não tinha problemas como, por exemplo, tinha o Ram 426 ali, de trabalhar com marcha lenta muito irregular, de consumir muito óleo, né? Que esses motores eles tinham esses problemas. Eram motores de pista desacertado para a rua. Esse carro não, o 454 ele já nasceu visando as ruas, né? Então é muito interessante a gente poder falar, ver e comentar sobre um carro desse, mostrando uma miniatura tão boa. Bom, passando aí a contextualização, vamos ao que interessa, que é a miniatura, e eu estarei mostrando ela aí, os detalhes, etc, né? Vamos dissecar esse carro aí, mostrar o quão boa essa miniatura é. Os GMs de 70, eles se diferenciavam principalmente na traseira e na frente, né? Saindo um pouco aí da contextualização do lançamento do carro, da mudança de regras aí da GM em relação à limitação de polegadas cúbicas, vamos falar um pouco da miniatura em si, né? Esse carro é fabricado pela Acme, mas o molde dele é da Lane. Esse carro é um Lane, né? O que justifica tamanho e qualidade. Tem um pontinho de porosidade aqui, ó, bem pouquinho mesmo, uma pintinha de nada. E fora isso, a pintura dele é excepcional. Esse carro está comigo há 7 anos. Ele é maravilhoso. Miniatura incrível mesmo, de um carro sensacional. Muita gente critica, né, a miniatura, essa miniatura em específico, pelo formato do para-brisa, que é muito curvo, e do teto, que é muito arredondado. Muitas pessoas falam que esse carro não tem muita precisão aí nessa parte. E realmente, se você olhar as fotos e olhar a miniatura principalmente desse ângulo, você vai ver que realmente tem uma diferença assim aí no desenho do teto, né? Poderia ser mais fidedigno. Mas por que eu escolhi esse carro em relação, por exemplo, a um Autoworld? Por questão de preço, que na época o preço não era ruim. Naquela época o preço não era ruim. E devido à qualidade de detalhamento, né? A construção da miniatura no geral, que convenhamos, é superior. E quando você coloca esse carro na estante, por exemplo, lá do 442 da Lane, da Acme, do lado do Chevelle GMP, que é onde ele fica, essas diferenças, pelo menos para mim, passam muito batidas visualmente. O problema é quando você pega o carro para olhar diretamente para o teto, sozinho. Bom, são críticas que a gente tem que fazer, que a gente comenta, porque muitas dessas miniaturas realmente não são uma representação 100% fiel e perfeita devido a esses deslizes aí na proporção.
Mas, por incrível que pareça, mesmo com todos esses problemas, eu tenho que admitir que esse carro tá no meu top 5, cara. Eu não vendo isso aqui por nada. Já gravei esse carro num vídeo antigo meu. Um cara vinha no meu canal, encheu o saco pra me vender esse aqui. Eu não vendo, nem. Nossa. Um dos modelos aí que eu mais gosto da minha coleção. É um carro excepcional. E agora vamos falar um pouquinho dos detalhes, fazer alguns comentários, né, a respeito de carroceria, de detalhes, frisos. Vamos depois aí dissecar o modelo aí com mais precisão nos detalhes. Esse carro, e principalmente a miniatura, tem uma qualidade fantástica. Vamos começar aqui pela frente. Os frisos são muito bons, detalhes de cromo do para-choque, excelente. Detalhamento aí dos faróis, muito bacana. Apesar de ter essas marquinhas aqui, né, os pontinhos de fixação. Grade Chevrolet aí, muito boa, muito bem detalhada. Relevos. Aqui é os grampos aqui do capô, de trava, né, do capô. Uma bela representação. O co-induction e a entrada de ar, no qual eu vou falar com mais detalhes na hora que eu mostrar o motor. Miniatura aí fantástica. Show de bola. Aqui a sigla do Super Sport, né, 454. Eu prefiro até que seja pintado diretamente na carroceria do que o photo etching, é mais durável. Os frisos aqui, frisos separados, os frisos têm muita qualidade, tá? Encaixe muito bom. Tem uma bolotinha aqui, mas essa é desde que eu peguei o carro. Maçaneta, tranca, pino. E aqui os pneus, né? Goodyear F70 Aro 14, montado aí em rodas Magnum. Precisão incrível, detalhamento excelente aqui, o traseira também muito bacana. O trabalho dos faróis, né? A luz de ré embutida aí no farol, muito bacana. Logo do Chevelle. Placas, duas saidonas de escape. E essa é a visão aí geral da miniatura. Fora a cor, né, que é super, super chamativo. Eu acho que não tem carro que demonstre mais esportividade do que um carro laranja aí com faixas pretas, né? É um carro realmente aí excelente. Miniatura muito bacana, principalmente se você olha assim de cima para baixo, onde você não vê tanto as questões aí de defeito do teto, né? Se você olha mais para baixo, assim, você vê realmente ali a curvatura meio diferenciada que o teto tem, aí, bem diferente do modelo real. Mas no geral, o formato da carroceria desse carro ainda é bom, ainda é bem vistoso, tá? Bem bonito, é um dos carros que mais chama atenção na prateleira. Agora vamos falar um pouco aí do motor, do interior do carro e de algumas outras coisas. Esse carro talvez tenha, para mim, uma das melhores, se não a melhor representação de um motor V8. Esse motor aqui é super impactante, né? Afinal, você está olhando aí para uma representação do motor mais forte de um carro de produção norte-americano, né? Pelo menos na época. E demorou-se muitas décadas para alguém superar aí esse motor na questão de potência. Esse motor aqui é um 454 LS6, né? E a GM, em 1970, né, ela tinha uma gama grande de motores disponíveis aí para o modelo SS, né, que é pouco comentada, né? É uma coisa que não é muito difundida, principalmente aqui no Brasil.
Mas vamos começar primeiramente falando do 454. Eu vou até estar deixando aqui as especificações aqui do lado. Motor 454, né? Com 11,25 de taxa. O carburador um Holley de 800 CFM, né? Tinha alguns que saíram com uma Holley de 780 CFM. É um carburador enorme, né? No caso desse carro aqui era equipado com um sistema de RAM induction, né? Inclusive tá aqui, ó, sistema de RAM induction com o sistema aí, o co-induction, né, que fazia parte aí do sistema de indução RAM, que era acionado a vácuo, né, por essa válvula aqui. Esse caninho aqui, essa mangueirinha vai no coletor de admissão do carro. O meu veio solto, né, mas não esquenta muita cabeça que isso não nem mexe, não. No caso, ficaria aqui atrás do motor, né. Esse carro, ele, como eu disse, né, na linha CS, tinham mais opções de motor, né. Você tinha o 396 tradicional, que é o L78, se não me engano, que tinha ali seus 375 HP, motor super tradicional aí da Chevy. E você tinha um outro motor, né, entre o 454 e o 396, que era o 402. Né? O Chevy 402, inclusive eu vou estar mostrando aqui na lista de opcionais aqui no canto. Ele era um 396 com um cilindro 0,30, era um 396 aumentado. E ele ficou meio que perdidão ali entre o 396 e o 454. E a GM, ela nunca especificou nos modelos da Chevrolet de 70 que esse motor era um 402. Você comprava esse 402 e ele vinha como 396, né? Só em 71 e 72 que a GM começou a realmente diferenciar o 402 dos outros nos Chevy, né? Nos Heavy Chevy. Né? Vou estar até deixando uma foto aqui dos Heavy Chevy 402, né? era um motor aí diferente. Na questão do 454, como eu mostrei ali no catálogo, você tinha o 454 LS6 com 450 HP e você tinha uma versão aí mais amansada do 454, que era o LS3, que tinha 360 HP, né? E o motor aqui, ele é muito bem feito, cara. Eu acho que é um dos motores aí mais legais aí da coleção. Aqui você tem um sistema de ar quente dele, né? A panela do filtro aqui embaixo. Você tem aqui o servo freio hidrovácuo, muito bonito. Motor do limpador ali também. Olha, nossa, muito bacana esse motor. Aqui embaixo, aqui, vou ver se eu consigo pegar. Dá pra ver ali o carburador pintadinho. Aqui você tem a tomada de vácuo, né, saindo da tampa de válvula. Lembrando que esse carro, ele não tinha ar-condicionado, opcional, nem nada. Ele era puramente desenvolvido aí para questões aí de potência mesmo, né? O distribuidor ali atrás, né? Bacana, bem feito, inclusive com detalhe ali do avanço, olha só. Fizeram até o avanço ali no distribuidor, uma marquinha de cola aqui nessa outra tomada de vácuo aqui, mas nada que me incomode em relação à miniatura. Mangueira do ar quente, radiador, mangueira do radiador. Aqui eu acho que ela é de plástico rígido. O motor tem as correias separadas, olha só. Você tem a polia, mas a correia é de borracha, cara. Não tem miséria na miniatura, não. E isso que faz a diferença nos detalhes. Aqui você tem também a bomba de direção hidráulica pretinha, né? Radiador, batente do capô, as buzinas, bateria, seguindo o padrão antigo, né?
E, cara, o detalhamento desse carro é realmente incrível. E a bomba de combustível, né? Douradinha ali embaixo. Com a linha de combustível indo até o carburador, né? Muito bacana. Cara, motorzaço. Uma puta representação aí do 454. Pra mim, um dos melhores motores aí já feito na escala 1/18. Também aqui o reservatório d'água, né, do limpador. E é um motor que dá gosto de ver. As dobradiças não são molas fotográficas, são doglegs, mas dane-se, o acabamento aqui é impecável também na parte superior do capô. E só mostra o capricho, né, que a Lane tinha e a Acme, né, manteve refabricando o carro. E realmente o detalhamento é fora de série. Um carro muito bonito, dá muito gosto de ver. Eu não sei se eu deixei alguma ponta solta nos comentários. Falei dos 396, falei dos 402, das duas versões do 454. E é isso. Muito bacana mesmo. Realmente dá gosto de ver esse motor, mas vamos pro interior. Aí tá o interior do Chevelle. Lembrando que a GM tinha uma infinidade de opções de interior, de cores, tanto internas quanto externas. Se a gente fosse comentar esse tipo de coisa aqui, daria para fazer um vídeo de uns 3 dias só sobre os diferentes aí, opcionais aí de interior. Eu quero fazer vídeos mais enxutos agora. Aqui o detalhamento full de porta, cara, muito bacana. Lembrando que pelo menos nesse modelo dessa miniatura, os vidros deles são elétricos. Olha que legal. Não tem esqueci o nome do negócio, as alavanquinhas para abrir o vidro. A manivela, não tem manivela. Ele era vidros elétricos. Você só tem a manivela ali do trinco, né? Legal, bem interessante. Eu queria até ver se outras miniaturas vêm com a manivela, né? Seria legal se viesse. Aqui você tem as especificações na porta do carro, em questão de peso, especificações de pneu, peso e etc. Aqui o painel muito bem feito, tá? Esse painel bacana. Os painéis GM, dos GMs dessa época aí de 68, 69, 70, eles são super envolventes, né? É muito bacana a divisão que eles têm do painel. Não são painéis 100% retos, o painel do Pontiac GTO 70 também segue linhas parecidas, né? Lembrando que esse carro aqui, ele é manual, né? De 4 velocidades. Detalhamento do cinto de segurança. O banco é funcional. Detalhe até da costura aqui, ó, do lado do encosto de cabeça. Cara, fantástico, tá? Fantástico. Muito fantástico mesmo aí a questão de detalhamento desse carro. Vou estar mostrando aqui do lado do carona. Câmbio ali 4 marchas, né? Console central. Os carros vinham com bancos separados, né? No carro, tem gente até que fala que o Opala SS é separate seats, né? Mas no geral aí, interior muito bacana. Vou tentar mostrar o forro de teto aqui pra vocês. É bem feito, tá? Olha que bacana ali a luz de teto, não sei se dá pra vocês verem ali. Mas ele não tem os quebra-solhas. Cara, depois de um certo tempo de colecionismo, você para de fazer questão desse tipo de coisa. No geral, o interior aí... Nossa, tô tremendo uma mão aqui, igual um pinguço pra gravar, o foco saiu. É um interior nota 10 aí, né? Interior maravilhoso aí do Chevy. Vou tentar mostrar melhor o painel aqui pra vocês, mas acho que tá tudo dando pra ver tudo. Questão de entrada de ar ali, rádios, né, chave de seta. Inclusive ali, ó, a alavanca do freio de mão debaixo do painel. Muito bacana mesmo, miniatura aí muito bem construída. E de quebra já vamos aqui pro porta-malas, né? Vamos ver o porta-malas.
que tem um acabamento muito interessante. Ah, detalhe, vem especificado aqui a numeração da miniatura, 744 de 1400, isso. Aqui o step, interessante que o step nesse caso ele vem completo, né? Não vem com aquele gás para encher o pneu. Aqui as especificações de como usar o macaco, muito bacana, advertências, a estamparia do porta-malas aqui também aparece, né? A parte estrutural por debaixo da lata, porra. E esse acabamento, né? Bacana, de bate-pedra aqui na mala do carro. O macaco hidráulico dá pra ver, hidráulico não, mecânico, né? Dá pra ver ele ali, ó, embaixo do step, né? Coisas fantásticas que essas miniaturas aí apresentam, né? Inclusive o batente aqui. E agora vamos para a parte de baixo da miniatura. O Chevelle 454 ele vinha com algumas alterações, né, de fábrica, por exemplo, com barras estabilizadoras traseiras, né, que é o F41, se não me engano, código F41, e freios a disco ventilados na dianteira de 14 polegadas, acho que é 14 polegadas tanto na frente quanto atrás, teria que conferir isso em catálogo. O câmbio aqui é o famoso Muncie M22 de 4 velocidades, lembrando que o M22 era para serviços pesados, né, o Heavy Duty, e ele era varietado, que não tem o detalhamento das varetas, claro. Caramba, seria do caramba se tivesse, né? Aqui você tem onde que tá? O ano de fabricação da miniatura. É uma miniatura que está fazendo aí seus 12 aninhos de produção, né? Não é tão antigo quanto outros que eu tenho, mas com certeza se provou ser muito durável. Aqui a bomba de combustível com alimentação e retorno, cara, é isso que faz a diferença. Olha só, a linha de combustível saindo do tanque e indo aqui até a bomba, né? O motor laranja, não lembro exatamente a cor dele. Filtro de óleo traseiro, motor de arranque aqui. As duas saídas de escapamento com silenciador. E é claro aqui também o diferencial aí de 12 parafusos, tração positiva, relação final 410, padrão, né? 350 no automático, 410 na traseira, né? Autoblocante, claro. Esse carro, ele é construído sob chassi, né? Não é monobloco, os Chryslers e os Fords, né? A GM usava chassi ainda. E você tem a diferenciação da pintura do chassi para a carroceria do carro, né? Sendo um chassi de metal, né? Essa pintura metálica acetinada maravilhosa, cara. A produção assim da miniatura, a construção dela é muito boa. A suspensão não é funcional, viu? Mas mesmo assim há molas, mesmo não sendo funcional, eles ainda colocaram as molas, né? Faltou só a bandeja superior, mas cara, dane-se. É melhor você ter uma suspensão visualmente bonita do que feia e funcional. Eu sou desse time aí, né? Mas no geral, uma construção aí muito bem feita aí do carro, né? Olha o cardan dele, muito bonito, inclusive com a pintura aqui de fábrica central, né? Garantiu o alinhamento dele nos testes, né? E tudo isso, né? A longarina que segura o câmbio, cara, é fantástico. E dá pra ver que o chassi é separado da carroceria, se você olhar bem aqui por baixo, olha, dá pra ver que ele é separado aqui, até por cima das rodas, eu acho. No GTO GMP dá pra ver o chassi como uma peça aí à parte aí da miniatura. As molas ali, ó, por baixo do eixo, cara, espetacular aí a construção da miniatura por baixo, né? É um carro realmente que dá gosto de ver e é um dos mais legais aí da coleção, né?
que também os amortecedores traseiros. Obviamente, por ser um 454, ele tinha muitos retrabalhos aí na questão de suspensão, rigidez de mola, e etc. São dados aí que dá para achar facilmente aí na internet, nos catálogos, né? Mas é um carro. Talhamento dos pneus também, pneu muito bacana. E vamos finalizando por aqui. Então vamos finalizando aí mais um vídeo, fazendo alguns comentários, né? Essa miniatura, ela realmente tem uma qualidade muito boa, é um carro fantástico, né? A Acme, eu acho que ela fabrica esse carro até hoje, né? Porém, né, no cenário atual, econômico e etc., é bem difícil adquirir um por um preço decente. Às vezes aparece um ou outro. Eu vi um verde no marketplace do Facebook por 550 conto, né? Preço aí que era pedido nesses carros nos idos de 2018, 2019, né? Eu não peguei porque eu não tinha dinheiro, um verdinho, senão ele estaria aqui comigo também. Mas no geral é difícil achar esse carro por um preço aí decente, por um preço bom. É um carro aí que sumiu. Isso nas versões Acme, porque Lane eu praticamente não vi esses modelos Lane aí sendo comerciados nesses anos todos aí, né? É claro que eu comecei um pouco tarde na brincadeira, né? Mas eu nunca vi. Se vi foi um ou dois, e um deles era conversível, mas eu tive a sorte de conseguir esse carro nessa cor laranja, né? Sendo um modelo aí fantástico da coleção. Esse carro, eu sempre quis fazer a tríade dos Chevy 70, né? Dos GM 70, né? Que seria o 442, o Chevelle e o GTO, né? Os 370, né? E esse carro eu acho que ele foi o primeiro, depois veio o GTO e por último, com muita dificuldade, o 442, né? Mas é uma miniatura aí sensacional, que é um prazer fazer um vídeo desse carro. Aqui o Coil Induction dele, eu esqueci de mostrar, ele tem abertura. É claro que é muito pouca, né? Ele fecha também, ó. É um movimento sutil, assim como no carro, né? Isso aqui, essa portinhola aqui, né? Que inclusive levava o código de ZL2, não abria muito. Era só para o ar entrar aqui por cima e diretamente ali pro Hammer, né?